A paz do Senhor, queridos irmãos. Sou o pastor Enoque Tiburtino e neste mês de outubro, hoje, quando realizamos o culto de missões, no Momento Missionário, trago-vos excelentes notícias do que Deus está fazendo por meio da igreja em Campinas. Como os irmãos sabem, através da Secretaria de Missões Ceifa, que é o departamento missionário da Assembleia de Deus Ministério Belém em Campinas, sob a presidência do pastor Paulo Roberto Freire da Costa, todos vocês fazem parte do trabalho missionário. Meus queridos, Deus, como sempre, é maravilhoso. Deus, como sempre, tem um amor muito grande, não somente por mim, por você, mas por todos os seres humanos. E neste mês, meus queridos, começamos o Momento Missionário apresentando o trabalho que está sendo realizado lá na cidade de Aquirás, no Ceará. Meus irmãos, há coisa de 20 anos, um pastor procurou o pastor Paulo Freire, pedindo-lhe ajuda para um trabalho a ser realizado nesta cidade, Aquirás, que está distante 25 quilômetros de Fortaleza. É um lugar bonito, mas muito carente. Este pastor chama-se Adonias Xavier. E ao longo desses anos todos, ele tem realizado um lindo trabalho. E sempre tem nos convidado para ir ali, para conhecer o trabalho, ver as dificuldades e ver também o que Deus tem feito. Não foi possível, irmãos, até 2 semanas atrás, quando aprove a Deus que eu e o pastor Paulo Barbosa, que é o pastor supervisor do setor de Souzas, pudéssemos ir ali visitar o nosso companheiro. O pastor Adonias está trabalhando com muita garra. Embora, irmãos, ele tenha problema de diabetes, tem outros problemas de saúde. Por último, ele caiu e quebrou o fêmur. Teve que fazer uma cirurgia e no momento ele está impossibilitado de andar. Mas mesmo assim, não perde o pique, não perde o ânimo. E os irmãos podem observar, por meio dessas fotos, quando ali estivemos, que o trabalho está crescendo. Glória a Deus! E mais do que isto, nós temos e podemos ver a poderosa mão de Deus sobre aquele trabalho. Mas é melhor, ao invés de eu falar, ouçam o agradecimento que o pastor Adonias tem a fazer, não somente para o pastor Paulo, mas para toda a igreja. Ouçamos. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao nosso pastor presidente, pastor Paulo, na nossa igreja de Campinas, nossa igreja sede, pelo o grande trabalho que a igreja de Campinas, Departamento de Missões, tem feito por nós aqui no Ceará. Nós estamos sobre essa missão, estamos aos cuidados dessa missão, já fazem 20 anos. Começamos na Paraíba, fizemos um trabalho excelente lá, e aqui nós começamos debaixo de um pé de cajueiro. Nós estamos hoje com várias congregações construídas e um número de aproximadamente umas 400 pessoas servindo a Deus. Tudo isso, eu tenho um agradecimento muito especial, não tenho quase palavra, para agradecer o pastor Enoque por essa generosidade tão grande que tem nos ajudado, tem nos abençoado, e para nós tem sido uma bênção muito grande. E hoje eu estou sem palavras, porque está aqui o nosso pastor Enoque, nos prestigiou com a sua presença, conhecendo de perto o nosso trabalho, vendo o nosso esforço, o nosso sacrifício, e vendo também tudo que Deus tem feito por nós. Pastor Paulo, nós bem distante aqui do Senhor, mas o Senhor saiba de uma coisa, aqui no Ceará, na sua terra, tem uma pessoa, um povo que ora todo dia pelo Senhor e agradece a Deus pela sua vida, pela vida da sua igreja e da sua família. Nós amamos muito ao Senhor e ao pastor Enoque e todos os irmãos aí de Campina. Meus irmãos, aproveitando a oportunidade que nós fomos até Aquirás, também fomos visitar o pastor Erinaldo Bernardo Pereira, que é um pastor que foi adotado temporariamente pela igreja em Campinas, e ele trabalha na cidade de Quixeramobim, também no Ceará, só que agora não 25 quilômetros, mas 212 quilômetros distante de Fortaleza. Estivemos lá participando não somente de um trabalho de batismo, em que 12 pessoas desceram as águas batismais, mas também participando do 4º Congresso de Irmãs que foi realizado naquela cidade. Meus queridos, conforme nos disse o pastor Erinaldo, há uma grande seca naquela região e já há dias que não chove e que não tem água na cidade. Daí porque o batismo foi realizado em um açude distante da cidade.
Andamos muito no meio do mato, no meio de um lugar bem seco, mas ali tinha um pouquinho de água. E para a alegria daqueles 12 novos convertidos, foi realizado mais um batismo. 12 preciosas almas que desceram as águas num batismo muito alegre, muito feliz. Os irmãos também ouçam os agradecimentos do pastor Erinaldo Bernardo Pereira, da cidade de Quixeramobim. Sou o pastor Erinaldo, estou trabalhando na cidade de Quixeramobim, no sertão central do estado do Ceará. Estou aqui apoiado pela Missão Ceifa, sou um dos missionários adotados pela Missão Ceifa e quero expressar a minha gratidão da minha família e da igreja de Quixeramobim ao pastor Paulo Freire, ao pastor Enoque Tiburtino e a todo o departamento de Missão Ceifa e todos os irmãos que compõem a igreja de Campinas, pelo importante apoio que tem nos dado aqui nesta região. Que as bênçãos de Deus continuem sendo abundantes sobre a vida dos irmãos, e a igreja de Quixeramobim está constantemente orando pelos irmãos para que Deus continue abençoando os irmãos que têm nos apoiado nesta obra aqui no sertão central do Ceará. Que Deus abençoe a todos e recebam o abraço da igreja de Quixeramobim. Meus irmãos, e já quase terminando este momento missionário, temos ainda duas excelentes notícias para apresentar. A primeira delas, como os irmãos têm observado, nós estamos sempre falando acerca do trabalho que está sendo realizado lá em Laceiras. É uma cidade próxima do aeroporto de Mendoza, lá na Argentina, onde está trabalhando o pastor Ademar Gomes de Moraes. E, pela graça de Deus e com a vossa ajuda, a Igreja de Campinas enviou os recursos e os irmãos lá de Maipu colocaram o telhado na congregação de Laceiras. Também colocaram as janelas, colocaram a porta. Agora necessita-se urgentemente de colocar o muro, fechando o espaço da igreja para que não entre nenhum só animal, mas também não seja alvo de roubo ou coisa do gênero. Para isso, irmãos, prometi ao pastor Ademar que na próxima semana nós enviaremos recurso para fazer o muro. E também prometi que enviaremos recurso para colocar os vidros e fazer o contrapiso, para que a igreja já possa participar dos cultos ali, saindo do salão alugado, que já não comporta o povo e que já há algum tempo já foi pedido pelo proprietário. Então, meus amados, no culto de hoje, não somente orem pelos missionários, mas ajudem-nos, contribuindo para que possamos colocar o muro, o piso, o contrapiso e os vidros naquele templo. E com certeza o nome de Jesus continuará sendo glorificado. E para encerrar o momento do missionário do dia de hoje, apresento-lhes um testemunho que o pastor Ismael Fernandes, que está lá no Zimbábue, cuidando daquela igreja, creche, que ainda está em fase de acabamento, ele fez uma visita em uma das congregações, filha da igreja do Zimbábue. E ali tem um homem que era feiticeiro. E vejam o testemunho que este homem nos dá. I myself, I know this man. Eu conheço esse homem. This man was a devil himself Ele era o próprio diabo, because he was a person who was very difficult to deal with. ele era uma pessoa difícil de relacionar. You see that house there? Você está vendo uma casa dessa? On top of the house there, No topo dessa casa, no topo, when no evil teto. spirit got in him, Quando o espírito do demônio pegava ele, he can dance and jump through ele dançava the roof. e pulava, saltava de um lado a outro da casa. Don't think it was the spirit of God. Não pense que isso era espírito It de was Deus. evil spirit Era o espírito do diabo. that were using him. E usava ele para ele voar. The day when he said, I want to pray to God, No dia que ele disse, eu quero aceitar a Jesus, many people they didn't accept him. muita gente não aceitava ele na Even igreja. in the church, they didn't accept him. Dentro da igreja as pessoas não aceitavam, Because- tinha medo de ser. Wakanga ari ng'anga. Ele Iye subia nos tetos da casa, voava, waitamba nemashali abuda
todo mundo tinha medo dele. vanhu vazhinji vaimuziva. Mas hoje ele pertence a Asi Jesus. nhasi murume uyu, Hoje ele é crente nhasi kezvino da wakasimba nossa igreja, arimo mukati mekereke, da nossa missão, ari mukati aqui em África, no Zimbábue. muno kuno muafrica muri E kuzimbabwe. uma coisa que Tulane me falou, Ndataura naye os outros feiticeiros kuti ataura pamusoro pezekuti imi n'anga dzose pagavam o dízimo a ele, torekota zvomurume uyu, porque ele era chefe dos feiticeiros. musiyana nezveun'anga iyi. Agora, Ike zvino ele é servo de Jesus. iye ari kuti Amen. amuye kuzorumidza Jesu. Ichokwadi kai. Yeah. Amen. Amen. When you want to live Jesus, quando você quer deixar Jesus? Jesu moda kumisiya here. Andimisi Ai, nunca. ndava kufira muna I Jesu. will die in Christ. Eu quero morrer em Cristo. Amen. For even my wife, my child, I want them to die in Jesus. My kids also, my wife also, they will die in Christ. Minha família também, quando morrer, morrerão sendo crentes. Estarão em Cristo. Hallelujah. Amém. Deus abençoe. Meus queridos, viram as boas notícias de hoje? Este é o momento missionário em que podemos apresentar a toda a nossa igreja em Campinas o que Deus tem feito no campo missionário. Claro, irmãos, os outros missionários, não se esqueçam, são 50 famílias que estão distribuídas em 17 países e 5 estados brasileiros. Deus tem, em todos eles, tem trabalhado. Com todos os missionários, o Senhor tem dado apoio, tem dado graça, tem enchido o seu Santo Espírito e todos eles estão trabalhando para que o nome de Jesus seja anunciado e seja glorificado. Meus queridos irmãos, eles, os missionários, nos pedem que agradeça a cada um de vocês, a cada um dos nossos dirigentes, nossos supervisores, superintendentes, aos nossos secretários de missões, que têm se esforçado para que não lhes falte recurso, mas também não falte o apoio espiritual através da oração. Que Deus vos abençoe ricamente, que Deus possa multiplicar a vossa sementeira e que em tudo a graça do Senhor esteja sobre as vossas vidas. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.